E... Cardio para atletas naturais. Como eles fazem, quanto tempo, se fazem off, se fazem preparação, se fazem a vida toda, quanto tempos por dia. Um tema polêmico. Uns são contra cardio, outros são super a favor do cardio. Outros fazem o primeiro cardio pela manhã e antes de dormir. Vamos lá, mais um quadro Nosso Atleta Responde, onde a gente coloca um template no nosso Instagram. Os atletas querem participar, deixa os comentários deles, deixa o conhecimento, deixa o que eles fazem durante a preparação e para os campeonatos deles. E a gente traz um compilado aqui e deixa a nossa opinião também. Então, vamos lá. Começando por Yuri Rodrigues, né? O rei do cardio. Vamos começar pelo primeiro cardio do dia. Óbvio, para um natural é essencial, tanto em cutting como em off. No cutting, porque a gente vai determinar a intensidade, que normalmente, tanto no off quanto no cut, a gente usa a mesma margem de 90 a 120 ppm. A diferença é que no cutting a gente vai determinar o quanto tempo a gente quer fazer daquela atividade para gerar X quantidade de gastos calóricos. Agora, quando a gente fala no off-season, a gente está falando justamente na captação de glicose e fazer o ciclo de Krebs poder girar, não deixando glicose livre na circulação sanguínea. E quando ela fica livre na circulação sanguínea, a gente cria uma resistência periférica à insulina, e essa resistência periférica à insulina faz com que você tenha um acúmulo de tecido adiposo maior. Justamente algo que normalmente um natural ele já tem, porque não faz a utilização de hormônio. E a utilização de hormônio faz com que você não tenha um acúmulo de gordura tão grande quanto comparado com o natural. Outra coisa que também no off ajuda é na recuperação entre uma série e outra, porque melhora a sua condição cardiovascular. Então, o Yuri já vindo com questões mais técnicas aqui, para deixar mais claro, ele é a favor do cardio off. Quem segue o history dele tem certeza disso. Que ele fala então que ajuda durante a recuperação, né? Então entre uma série e outra ali, que você está se recuperando realmente, que você, sei lá, você está fazendo exercício composto, agachamento, um famoso búlgaro aí, você vai se recuperar mais rápido simplesmente por essa condição cardiovascular sua. E outra coisa que ele comenta é que em off, por a gente estar comendo muito, a gente sim tem muita glicose circulante na corrente sanguínea. E isso, quanto mais você tem, você como diabética, o que você diz? Quanto mais você tem durante mais tempo, em termos de hipertrofia a longo prazo, ou até em outros cenários, é pior, né? Você não quer ter por muito tempo muita glicose circulante. E o aeróbico, mesmo em off, traz essa qualidade, que é você permitir que seu corpo consiga usar de forma eficiente essa glicose circulante, e também você usa o cardio, durante o cardio ali, você está fazendo um uso a mais desse carboidrato. Aí eu como pessoa com diabetes que vive na prática ali a questão da sensibilidade e resistência à insulina. Boa sorte pra gente que estuda nutrição e aí vai falar com uma diabética, esquece tudo. Então, eu vou ter que falar pra vocês. Nem todo off-season vai fazer com que você tenha uma resistência maior à insulina. Depende do que você está comendo, como você está comendo. Colocar um cardio pós-refeição livre, nos 3-4 dias pós-refeição livre, é uma ótima ideia. Porque com certeza a sua sensibilidade à insulina vai estar muito pior. Com uma dieta mais estável e limpa, em superávit, ainda assim não afeta tanto a glicemia quanto as pessoas imaginam, tá bom? Se você tá tendo problema com a sua sensibilidade à insulina, é porque você tem diabetes. Então, se você é atleta, tá comendo demais e no seu pós-prandial é ali dentro das 2 horas depois que você comeu. Se você conseguiu fazer uma medição de glicemia, que eu acho que todo atleta deveria fazer, especialmente em bulk, seria ideal você fazer uma medição 1 hora depois e outra medição 2 horas depois. Por quê? 1 hora depois é normal o pico chegar até 140 de glicemia. 2 horas depois, ele já tem que estar dentro do alvo de novo. E o alvo de uma pessoa sem diabetes é abaixo de 100. Se você tiver com essa glicemia ainda alterada 2 horas depois, vai ver porque provavelmente você tem pré-diabetes ou você tem diabetes. E isso pode acontecer com atleta também, tá, gente? Não é questão de, eu faço atividade física, eu como bem, então eu não tenho diabetes, não tenho chance de ter diabetes. Não, qualquer um pode ter diabetes. Então você precisa ficar de olho nisso, porque se a sua sensibilidade à insulina tá tão ruim assim, mesmo comendo limpo... E aí se você sim tá com um desenvolvimento de um quadro você pode vir a ter complicações para ganho de massa. Então, tipo, você tá no bulk, você tá no excesso calórico, mas você acaba talvez criando um cenário onde você até perca massa muscular. Então, enfim, não indo contra o que o Yuri falou, mas sim, eu concordo que o que os estudos, artigos e o que a gente vê por aí mostra uma coisa, pelo menos com a CAS, uma
diabética, que faz o controle total da insulina exógena, não mostra essa resistência em simplesmente um superávit calórico e a falta de cardio. Então, tipo, é muito mais específico o tipo de comida, alimento que você coloca para dentro, que afeta sim a resistência à insulina. E aí a gente pode entrar para um outro assunto, que é resistência à insulina afetada mais por gordura saturada em específico, que sim tem a ver com o que a gente estuda, do que qualquer outra coisa. Não é tão, parece não ser tão relevante. Próximo de Luana. Luana. Em preparação, uma média de 30 a 50 minutos em dias de treino, tá? Após treino. Costumava fazer esteira inclinada ou escada. E em off, né, em períodos que estão um pouquinho mais longe da preparação, eu tô tentando manter 30 minutinhos por dia após treino. Eu gosto bastante de fazer escada, mas nem todo dia eu faço. Eu vou variando escada e a esteira inclinada. Então, ela comentou aqui sobre o preferido dela, que é a escada e esteira inclinada. A gente pode falar sobre a preferência e diferenças sobre cada máquina ali para estar fazendo cardio. Eu prefiro também a esteira inclinada por questão de ativação muscular, que às vezes eu não quero parar o cardio porque tá queimando uma musculatura, ou pelo menos ali quando você já tá em déficit calórico, tá fazendo a preparação, é um estresse a mais você pensando de, putz, tá queimando pra caramba minha perna, meu glúteo, e eu preciso continuar. Então esteira inclinada é um exercício que consegue me colocar no BPM que eu quero e não me queima quase nada. E se começa a queimar, eu consigo para outro exercício que usa outra musculatura para manter meu BPM. E ela manteve aqui escada, aqui é sua queridinha, né? Então eu já não curto tanto a esteira inclinada porque queima minha perna. Porque quando eu estou em preparação, quanto menor tá o meu BF, mais difícil é eu conseguir subir meu BPM. Então eu fico lá em 100 e eu tô lá me matando, quase correndo na esteira inclinada e eu não consigo aumentar. A escada, eu coloquei na velocidade 5, 6, meu coração já tá em 140, então já tá ideal, no ponto ideal. Aí eu não preciso ficar me matando fazendo um exercício muito rápido, porque isso me cansa mais, e eu consigo manter o meu BPM mais alto. Agora tem muita gente que não gosta da escada justamente por isso, porque o BPM vai lá pra toma da mironga. Quando a pessoa pisa na escada, já tá com BPM 180, já tá querendo gorfar. Ela comentou então que em preparação ela faz de 30 a 50 minutos, o que sinceramente o que a gente vê por aí acaba sendo até pouco. Aí eu não sei se a genética dela tá de acordo, se a dieta dela também ajuda essa parte, ela puxa bastante preparação para antes, então ela precisa colocar menos cardio. E aí em off ela falou que mantém os 30 minutinhos ali, não deixou exatamente o porquê, mas ela prefere também tá deixando o cardio, certo? O Yuri também comentou que ele foca os BPM dele em 120. Em 90 a 120, né? Uhum. E a gente pode ver também que os outros atletas preferem talvez um BPM até maior. Não sei se mais outros atletas vão falar sobre BPM especificamente como uma boa métrica para você estar fazendo um bom cardio somente para estar queimando gordura, né? Mas ali eu concordo com 120. Eu acho que você já prefere maior, né? Então, porque eu faço pela base do que a galera fala da zona de queima de gordura. Então é 220 menos a sua idade e você trabalha com o resultado entre 60% a 70% desse valor. Então, o resultado você vai tirar 60%, 70%, você vai fazer dentro desse valor de BPM. Nem todo mundo consegue acompanhar o BPM, mas eu prefiro manter mais alto para estar dentro da zona de gordura, que é o que o pessoal fala, da zona de queima de gordura, do que deixar tão baixo, porque eu não sinto que tão baixo dá resultado, sei lá, já acostumei a ficar medindo pelo meu BPM. Então eu prefiro trabalhar ali na zona mais de queima de gordura. Então vamos para Alexandre Krieger, escrevi errado. Krieger. Então, ele deixou aqui o comentário dele em off, 2 vezes por semana, de 30 minutos, com 150 de BPM. Ele falou, em cut, no início, 3 vezes por semana, aumentando gradativamente até 6 vezes na semana, quando o próximo campeonato, e 30 minutos a 150 BPM também. E sempre no elíptico, direto. Atinge o BPM mais fácil que na bicicleta, menores impactos na articulação do joelho e ele tem pé chato, corrida e caminhada ficam impossíveis. Então, de novo, falando sobre qual cardio você vai fazer, ele falou o elíptico e deu ainda os motivos dele. Ele tem o pé chato, então ele não consegue nem fazer a caminhada e nem a corrida. Para ele, o BPM atinge mais fácil, provavelmente é uma coisa que não tá naquele... Putz, é difícil, tá no estresse ali que eu comentei sobre outros cardios que eu faço, pelo menos. E ele comentou sobre o menor impacto na articulação do joelho, que também, o que eu poderia dizer exatamente, eu tenho também problema no joelho e eu não posso fazer elíptico, simplesmente porque o jeito que eu faço
influencia no meu joelho. Então, tipo, não é simplesmente seguir uma regra, tipo, elíptica para quem tem dor no joelho, algum problema no joelho. Eu não posso fazer por causa do joelho. Eu já sou também bem fã do elíptico, eu tenho em casa, inclusive, que eu comprei pra poder fazer cardio de manhã. E vocês podem ver no canto dessa câmera. Também gosto dele porque o BPM também chega mais rápido, é um exercício mais gostoso de fazer. E de amiga pé chato, o amigo pé chato, eu também tenho pé chato, é sempre palmilha, tá? A palmilha influencia muito pra você conseguir fazer caminhada, corrida, essas coisas. Então, quando eu vou fazer corrida, eu uso a minha palmilha ortopédica, que ela tira o meu pé da pronação, né? Então ela faz o meu pé ficar um pouquinho mais normal e não dói. Então eu consigo fazer corrida e caminhada. Se você quiser, se eu tiver interesse, que eu sei que é uma bosta, mas se você quiser, faça com a palmilha ortopédica, que é sucesso. Então ele também foca em 150 BPM, que é um pouco mais alto do que eu comentei e o que o Yuri comentou, e 30 minutos, o que seria pouco pelo que a gente veria, os atletas chegando para 2 horas o cardio, e 6 vezes na semana parece uma frequência maior ali, a gente vai chegar numa conclusão legal. Então agora vamos para Fabi, sua querida. Minha wellness. Então, pessoal, na minha opinião, o cardio, ele é super importante em todas as fases, tanto quando a gente tá em off e quando a gente tá em preparação, tá? Quando eu tava em preparação ali, eu fazia cardio todos os dias, 40 minutos de cardio, tá? Nos dias que eu não fazia o treino, que era uma vez na semana, eu fazia 1h30 de cardio. E agora que eu estou em off, também faço cardio todos os dias, 30 minutinhos de cardio ali. Então, o cardio ali é super importante em todas as fases. Então, não deixem de fazer cardio, tá? Fica a dica aí. Então, ela, assim como a Luana, também faz 30 minutos em cardio no off. Ela falou ali 40 minutos na preparação era que ela fazia, então ela aumentava um pouquinho. E é uma coisa que ela comentou que é no dia de descanso. Então, parece que ela, no cronograma dela, ela treina e faz 30 minutos de cardio em preparação, só que quando ela não treina, ela estende esse cardio. Como se fosse, basicamente, ela pegasse o treino resistido dela, musculação, e transformasse num cardio. Então ela comentou que faz 1h30 de cardio ali na preparação, pelo menos. Tem gente que escolhe essa alternativa para o gasto calórico continuar pelo menos igual, para não precisar diminuir as calorias no dia de off, né? No dia de descanso. Pode ser uma boa estratégia. Depende da pessoa e depende da resistência dela. Porque se ela tá fazendo um treino muito pesado, pode ser que na recuperação dela, quando ela está em cutting, o cardio tem atrapalhado. O cardio... Não só atrapalha, mas ela não consegue sustentar 1h30 de cardio. Pode variar aí de pessoa pra pessoa. Mas a gente viu o físico da Fabi, né? Então não tenho o que questionar do treino dela. Tá ótimo. Marcos Vinícius e seu podcast. Isso não é uma reclamação, tá, Não, Marcos? pode continuar. A gente adora. Então vamos lá para o que o Marcos Vinícius deixou para nós dessa vez. Fala pessoal, tudo bem? A página do Atleta Natural fez a pergunta referente à questão dos cardios, como que o atleta deve fazer, se deve ou não fazer cardio. Então aqui tem alguns pontos. Primeiro, qual que é o objetivo do cardio? É apenas uma queima calórica ou é a melhora do condicionamento? Se o objetivo for só a queima calórica, o atleta ele pode fazer o cardio da forma como bem entender. Pode ser com batimento baixo, batimento alto, fazer um HIIT, fazer pular corda, fazer corrida, caminhada apenas. Isso vai depender muito do atleta, porque qualquer coisa que você se movimente, você já está queimando calorias. Isso é a coisa mais básica que existe. Agora, se o objetivo for a melhora do VO2, melhora do condicionamento cardiorrespiratório, para o cara conseguir para uma barra de agachamento não ficar com o coração muito acelerado, para conseguir ter uma recuperação mais rápida, ou para realmente só melhorar a condição cardiovascular do dia a dia, tem que existir intensidade, que é a intensidade que depende de cada pessoa. Para uma pessoa que não está acostumada a correr é uma coisa, uma pessoa que está um sedentário total, uma caminhada leve, para ele já vai estar sendo uma intensidade. Então vai depender de cada pessoa. Agora, voltando para a parte do fisiculturismo, seja ele natural ou utilizando hormônios, existe uma mística ali de que a corrida pode catabolizar, ou dependendo do exercício aeróbico demais pode catabolizar. Isso vai depender muito do balanço energético. Isso dizer que a corrida cataboliza, no caso, vamos considerar aí não catabolizar, essa palavra é meio mais perda de massa muscular. Não, isso é fisiologia de boteco, né? Então vai depender muito do quanto que o cara está fazendo de intensidade ou de volume de corrida
e o quanto que ele está fazendo, quanto que ele está comendo, no caso, né? Eu particularmente gosto de fazer cardio, gosto de treinar força, gosto de fazer cardio. Acho importante, não só pelo gasto calórico, que me propicia comer mais também, mas eu acho importante pelas outras questões, sensibilidade à insulina, tudo. Eu faço todos os dias, 365 dias por ano, sem negociação. Então, agora tem atleta, quando está chegando perto do campeonato, eu aumento a intensidade ou o volume do cardio, seja ali, mas não vamos desconsiderar que não passa de 1 hora. Aí aumenta às vezes até só a intensidade, por dia no caso, né? E depende do atleta, por exemplo, o Diego, perto da competição, só que ele começou o cardio, eu acho que foi mais ou menos 3 semanas antes só. Ele não estava fazendo nada de cardio. Apenas 3 semanas antes que ele começou a fazer caminhada. E não era nem corrida. Então por isso que eu digo que sempre depende do atleta, na questão da preparação em si. Eu acho que eu já falei demais, eu acho que já deu para dar uma ideia boa para vocês. Valeu. Gente, esqueci de falar um negócio que estavam me perguntando do Diego. Por que eu só comecei com ele o cardio no final? Porque o corpo dele estava respondendo bem à dieta. Eu percebia quanto que ele estava perdendo por semana, que era mais ou menos o que eu queria que ele perdesse. Ia observando o físico dele, o rendimento dele nos treinos. Então não tinha por que acrescentar um cardio para ele. O objetivo ali é simples, chegar seco em cima do palco com uma densidade de volume boa. E era o que a gente estava conseguindo. O único momento que o Diego parou, que estagnou o peso dele, foi onde eu tive que chegar nele e perguntar: Diego, você quer chegar lá só para subir no palco ou você quer chegar para ganhar? Porque não tem, cara. O cara parou de perder peso, que já vinha perdendo peso, estagnou. Platô. Não tem essa de platô. Platô é 3 anos para conseguir chegar nesse ponto que o teu metabolismo vai começar a desacelerar. Não vai chegar no platô se você considerar que você está mantendo 100% a dieta. Você está dando as escapadas. Simples assim. Que as escapadas vão ser referentes muitas vezes à questão fisiológica mesmo, de aumento da fome, né? Então, é normal de acontecer. Mas, para um atleta, ele tem que saber o que está acontecendo, ele tem que cumprir a risco que tem que ser feito. Senão, não entra para brincar, não desce pro play, não queira ser atleta. Então, Marcos deixou claro aí, pelo menos pro atleta que ele seguiu em 2023 aí, a especificidade do cardio, certo? Então ele entrou ali em 3 semanas, faltando 3 semanas pro campeonato, só quando ele sentiu que precisou, até lá ele comentou que ele não fazia nenhum cardio, então tipo, foi muito mais específico, não sei se em off ele fazia, mas deu a entender que não, sim, preparação ele não estava fazendo, em off eu duvido. E ele comentou também sobre o motivo do cardio, certo? A gente tá falando aqui cardio muito mais focado em hipertrofia, em preparação em off. Ele comentou sobre também o que o Yuri já também tinha comentado, que é o cardio como forma de performance. Então, você conseguir descansar menos durante um agachamento, um exercício pesado, um terra ali, e você tá conseguindo manter a sua carga por causa do seu sistema cardiovascular. Eu super concordo com isso, eu acho que é válido, mas quando a gente fala de performance pro cardiovascular, não é o cardiozinho leve que todo mundo faz. Foi o que eu comentei, então que você tem intensidade. É realmente, tipo, fazer um HIIT, fazer corrida, melhorar essa questão da adaptação. Eu acho que HIIT é até melhor, porque a adaptação do seu BPM cair, despencar o mais rápido possível para ele entrar de novo dentro da meta ali de BPM, né, da meta saudável. Eu gosto dessa ideia, eu gostaria de fazer mais, só que meu joelho não permite. Então, como eu já dei uns pitaco aí de opinião, eu particularmente prefiro fazer cardio separado do treino em off, tá? Então, se eu tô fazendo a minha semana ali de 5 treinos, eu prefiro nos 2 dias que eu não estou treinando fazer o cardio. Isso, ultimamente eu tô tentando ver qual que eu vou me adaptar melhor, porque quando eu testei corrida eu fiquei dolorida pro dia seguinte, e geralmente meu planejamento é descanso antes do treino mais intenso da semana e descanso depois do treino mais intenso da semana, então eu preciso me adequar a isso, mas eu gosto sim de deixar o cardio em off, mas não com toda a frequência, não colocando todos os dias, porque eu sinto bastante problema de adaptação articular. Então, tipo, quanto mais cardio eu faço, mais dor eu vou sentir no tornozelo, no calcanhar, no joelho. Então, eu evito ficar fazendo muito cardio, mesmo em bike, gente. Bike também me dói. Então, eu deixo mais pra preparação. E na preparação eu já testei de tudo quanto é tipo. Fazendo muito cardio, fazendo pouco cardio, fazendo cardio picado e de todas as formas funcionou. Tá. No meu, eu vou tentar trazer um outro conceito aqui, que é basicamente a questão do BPM. Eu já falei, eu considero o Yuri ali os 120 BPMs que ele comentou
a melhor faixa pra mim, não significa que vai ser a melhor faixa pra você ou pra qualquer outra pessoa. Tanto que se você vai atrás de fazer realmente os exames que te trazem a melhor faixa ali para perda de gordura, você vai ver que varia muito de pessoa para pessoa. E eu concordo também com a questão do Marcos, que ele falou que o cardio é uma coisa mais específica. Então, por mais que ele falou que é coisa mais específica para o atleta, ele gosta de fazer todo dia. Então, 365 por ano ele está fazendo. Eu já também, de novo, em todo o meu tempo de treino, eu já testei fazer cardio todo dia em off, todo dia em preparação, dia sim, dia não, puxado, não puxado, 120, 150, HIIT, enfim. O que eu percebi? Que quando você coloca junto todo dia com o treinamento, você precisa ter cuidado sim com o que a Cássia comentou, que é com suas articulações. Seu tornozelo, seu joelho, até seu quadril e até seu ombro, se você for correr ou tá fazendo elíptica ali, movimento e repetição. Isso é fato, você precisa ter cuidado. E você não quer machucar as articulações se você quer focar, tem um tempo ali, um período focado em hipertrofia. Você machucou o ombro, boa sorte para qualquer treino superior, certo? Sobre a intensidade do treino, o melhor físico que eu já consegui colocar foi, incrivelmente, fazendo HIIT e picada durante o dia. Então, basicamente, eu fazia 6 a 8 cards por dia de 10 minutos. E nesses 10 minutos eu fazia HIIT. Então, eu acho que eu fazia 1 minuto de puxado, que levava lá para 160 até 180, porque o Cássio comentou, quando a caloria tá baixa, o BF tá baixo, subir o BPM é muito difícil. Você pode estar se esforçando muito, que seu BPM não sobe por nada. Então, aí eu conseguia fazer esse HIIT onde jogava para 160 e depois, 30 segundos, baixava de novo. Mas fazer isso por 10 minutos, 8 vezes ali por dia, eu acabava encaixando a cada 1 hora ali, junto com as minhas refeições, mas é na minha rotina que eu conseguia. Eu também já fiz uma preparação onde eu não fiz cardio até o final, que foi aonde eu cheguei mais, não quero falar mais denso, mas mais volumoso, que foi o de Poços de Caldas. Então eu parecia maior em cima do palco, que é onde eu não fiz cardio nenhum. E Latin América, onde eu fiz o básico ali, eu foquei muito mais nos passos e fazendo o básico, 30 minutinhos de cardio diário ali. E, físico legal, aceitável. Beleza, competitivo, mas eu foquei bastante nessa parte de passo, muito mais focado em passos do que o cardio em si. Então, eu ia aumentando, comecei uns 10 mil passos diários, fui até o final nos 20, 22, bati um dia 25 mil passos por dia. Eu quis ver como esse número de passos influenciava um cardio. E aí foi um físico que eu senti que foi mais próximo do que eu consegui colocar em condicionamento do que eu comentei do HIIT, que foi o meu melhor condicionamento, porém causava um certo estresse, eu preciso estar me movimentando, causa estresse diário, eu tô parado, mas não posso estar parado, porque senão não vai estar contando meus passos. Então, no fim, eu diria que é muito mais não estressante você controlar o seu déficit na comida, do que você tentar jogar isso pro cardio. Você precisa também ter cuidado pro cardio não acabar dando mais fome pra você. Então, no resumo, acho que é melhor para você. Você tem que estar em déficit calórico para você estar condicionando bem. E de maneira nenhuma o cardio pode atrapalhar o seu treino. Se o cardio estiver atrapalhando o seu treino, você não está em preparação, você está se desgastando apenas. Então, dá prioridade pro seu treino. O cardio é a segunda coisa, é para gastar mais. Só. Por exemplo, durante um período lá eu tentei fazer o cardio em jejum, aí faz uma refeição ou duas e depois ia treinar. Eu percebi que o quê? Que esse cardio de jejum estava acabando com o meu dia. Então, basicamente, eu ia pro treino não querendo ir pro treino e quando começava a fazer eu sentia que eu só queria sair dali. Então, simplesmente, dali pra frente eu tirei meu cardio em jejum, tentei tacar pra depois que eu já descansei bastante do treino, aí eu conseguia colocar ali meia horinha e tudo mais, com vontade, vamos chamar assim, né? Chamar vontade é foda, né? Com vontade em fazer cardio. Então, o cardio em jejum pra mim muito mais sempre atrapalhou meu treino do que qualquer outra coisa. E uma coisa que a gente concorda aqui é que em preparação, se tem uma coisa que você precisa fazer é manter a intensidade do seu treino como você estava em bulk. Então é isso pro vídeo de hoje, galera. Essas foram as opiniões dos atletas naturais a respeito de cardio. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, compartilha com seu coach e... deixa o joinha, coloca o tema aqui embaixo nos comentários que você gostaria que a gente estivesse falando, perguntando para os atletas. Eu duvido que você vai colocar. Então é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.